Muito bem. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: glória por trapos. Quem sabe o que é trapo? O que é trapo? Hã? Coisa velha não. Pano velho é trapo. Não é coisa velha não. Então diga assim: glória por trapos. Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7 e 11 e 12. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Hoje, versículo 11: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Amém? De quem esse texto está falando? Do nascimento de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe. Você pode sentar. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Você já deve ter desconfiado do que eu vou falar hoje. Claro que mais importante do que o nascimento de Cristo foi a sua morte, seu sacrifício na cruz. Sem o sacrifício não teria salvação. Se Jesus tivesse nascido, mas não tivesse morrido na cruz, nós estaríamos fadados a ir para o inferno. Mas porque Ele nos salvou e nos amou na cruz do Calvário, demonstrando o amor do Pai por nós, hoje nós estamos salvos para a glória do nome do Senhor Jesus. Só os salvos dê glória a Deus. Aleluia. Mas deixa eu explicar algo. Naqueles dias, manjedoura, ou o lugar onde os animais ficavam, que eram os estábulos, eram como nossas garagens hoje. Garagem da casa hoje. Geralmente, os carros, os lugares onde são guardados, os carros eram os animais, não tinha carro. Então, os estacionamentos dos hotéis ficam lotados de carro. E em algumas garagens de casas mesmo, para o carro, e tem lá ferramentas, e algumas garagens são bem equipadas, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também tem muita gente que gosta. Então naqueles dias era mais ou menos isso. O que aconteceu foi que chegou o tempo do recenseamento. O governador da Judéia pediu para recensear o povo, e o povo foi todo para lá para ser recenseado, dar o nome, como acontece hoje. O IBGE vai de casa em casa pegando o nome, endereço, como é o lar, como é a casa, tudo, para que o governo possa saber quantos têm qualidade de vida, se a casa tem esgoto ou não, para poder passar no lugar, e saber, claro, o crescimento e a qualidade de vida do povo. Então naquele tempo o IBGE estava funcionando nessa época aqui. E porque tinha muita gente lá, não foi encontrado lugar para Maria, José e claro, Jesus. Então chegou o tempo do nascimento, e a Maria teve Jesus então no estábulo, porque não tinha lugar nas hospedarias, não tinha lugar para eles. Foi exatamente por isso. E aí Jesus nasceu no estábulo e foi colocado numa manjedoura. A manjedoura é o lugar, lugar onde os animais comiam coxo.
Mangiare em italiano é comer, né? E vem daí então a manjedoura, lugar onde os animais comem. No versículo 11 diz o seguinte: hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Diga, na cidade de Davi. Diga, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então aqui, olha, isso aí indica algo muito interessante a respeito de Jesus. Primeiro, cidade de Davi. A cidade de Davi era a cidade do grande rei. Então nasce o grande rei Jesus Cristo. Amém, querido? Na cidade de Davi. Então diga, ele era rei. Ele nasceu para reinar. Amém? Também diz que nasceu o Salvador. Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, o nome Jesus, se você não sabe, ou Josué, que é uma contração grega do nome hebraico Joshua, Josué quer dizer Salvador, ou Deus salva. Amém? Então, Jesus nasceu para ser Salvador. Jesus quer dizer Salvador. Mas ele também, o texto também fala que ele é o quê? No final, o Senhor. Mas o crente de verdade, ele declara, em todo lugar por onde ele vai, eu tenho um Senhor, Kyrios, aquele que é acima de todos, acima de tudo e acima de todos, ele é o Senhor absoluto. Então Paulo diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você não vai morrer, ao contrário, você será salvo. Aleluia. Ele diz, pois com o coração, o 10, filho, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Esse texto indica, como outros textos bíblicos indicam, que é necessário confessar Jesus como Senhor. Por isso que a gente chama aqui na frente muitas vezes, e as pessoas confessam Jesus publicamente. Isso é importante, amém? Aleluia. Então, Kyrios, Jesus nasceu para ser o Senhor. Ele é o seu Senhor? Ele é o seu Senhor? Ele é o seu Senhor? Aleluia. Pergunta a pessoa que está do seu lado, toca nela, pergunta dela, Jesus é o seu Senhor? Porque muita gente quer Salvador, mas não quer Senhor. Porque o Salvador todo mundo quer, quando está na hora da agonia, quando está na hora do pega para capar, né? Como diz aqui em Manaus, quando o negócio está pegando, aí grita, meu Deus, me salva. Salvador todo mundo quer, mas quando chega na hora de obedecer, que é quando Jesus se torna o Senhor, nem todo mundo quer. A nossa obediência a Ele declara, não só com a nossa boca, mas com as nossas ações, que Ele é o nosso Senhor. Vou perguntar de novo, Ele é o teu Senhor? Aleluia. Então dê um glória a Ele aí, em nome de Jesus. Maravilha. Então, mas o interessante é que esse grande rei, Salvador e Senhor, não foi colocado em um trono. Ele não foi colocado num trono. Ao contrário, ele foi colocado numa manjedoura, num coxo. Ele não foi envolto em manto real. O texto que nós lemos, os dois textos, 6, 7, 11 e 12, dizem que ao contrário, ele foi envolto em panos, no original faixas, trapos, porque ele era pobre. Ele nasceu pobre, os pais eram pobres.
Então ele foi envolto em trapos, em faixas, em panos. O que isso nos ensina? Que o Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. O que isso nos ensina? Primeira coisa, trapos significam miséria e pobreza. Diga comigo, trapos significam miséria e pobreza. Não é que ele fosse pobre e miserável, mas ele se fez assim. Ele se fez pobre e miserável. Ele tomou sobre si a nossa miséria, a minha e a sua miséria. É daí que vem a palavra misericordioso. Ele entrou na nossa miséria. Amém, querido? Nós temos um exemplo bíblico muito poderoso de alguém que entendeu isso, que entendeu que Jesus havia retirado dele a sua miséria quando foi envolto em trapos. O cego Bartimeu, em Marcos capítulo 10, do versículo 46 a 52, conta a história do cego Bartimeu. Jesus e seus discípulos entram em Jericó e uma grande multidão estava com ele. Bartimeu quer dizer Bar, filho. Timeu era o nome do pai, então era filho de Timeu. Bartimeu era cego. E a Bíblia diz que, olha só, que eles chegaram em Jericó. E quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. O que ele estava fazendo? Ele era pobre ou era rico? Pobre. Olha só, passa, filho. Vai até os 52. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão passando, e a galera começou a dizer para ele: cala a boca, cego imundo, cala a boca. Tem que fazer não, fica atrapalhando o culto aí. Cala a boca. Cego sujo, imundo, miserável, fedorento, cala a boca. Olha só, passa, filho. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego e disseram para ele: ânimo, te anima, cria vida. Ânimo é vida. Um ser animado é um ser que tem vida, que foi dado vida para ele. Por isso que é desenho animado. O desenho foi dado vida para ele. Ânimo. É isso que o Espírito Santo está dizendo para você. Ânimo hoje. Tenha ânimo. Te alegra. Chegou o tempo de boas novas para você, para sua família. Em nome de Jesus. Ânimo. Levante-se. Ele está chamando. Ó. Jesus ouve o clamor. No meio daquela multidão, tinha um que realmente estava clamando por ele, que tinha uma necessidade. No meio da multidão, Deus está te vendo. Deus está olhando para você, olhando para a sua necessidade. Passa, filho. E lançando a sua capa para o lado. Opa, tá aí. Lançando o quê? Para um lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Volta lá, filho, no 50. Volta ao versículo 50. Qual foi a primeira coisa que ele fez quando Jesus chamou? Lançou a capa. Sabe por quê? Porque aquela capa era um pano velho, era um trapo velho, que ele se enrolava. Aquela capa acompanhava ele, aquela capa protegia ele do sol, da poeira, do frio. Ele vivia, pedia esmola. Então, a primeira coisa que ele fez foi jogar a capa. Eu não preciso mais da miséria, porque aquela capa era
que expressava a miséria, a pobreza dele, a necessidade dele. Quem está entendendo aqui? Oh, Jesus mal chamou. Que atitude de fé. Ele já lançou a capa fora. Ele já lançou a capa para o lado. Eu não preciso mais de ti. Chegou aquele que vai me tirar da miséria. Chegou aquele que vai me fazer enxergar de novo. Chegou aquele que vai me curar, que vai me sarar. Chegou aquele que vai me salvar. Ele é o Messias. Porque quando ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava declarando a sua fé de que Jesus era o filho de Davi, o Messias, aquele que deveria vir. Foi por isso que Jesus o atendeu. Você deve crer que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso encarnado, que é Senhor Salvador. Aleluia. Amém, querido? E é o Rei que reina sobre as nossas vidas. Nós temos um Rei, nós pertencemos a um reino que não é deste mundo, mas que quer, o nosso Rei quer que a gente reine em vida. Ele quer que você reine em vida. Aleluia. Chegou a hora de jogar fora a capa, em nome de Jesus. Então, olha só, ele joga fora. Jogou fora a sua capa e de um salto se colocou em pé, diz o versículo 51, né, 51. E Jesus, no seu senso de humor maravilhoso, pergunta: o que você quer que eu faça? Eu quero comer farinha. Estou cearense, hein? Jesus pergunta para o cego que está pedindo esmola: o que é que você quer que eu faça? Sabe por quê? Porque Jesus quer que você fale. Ele quer que você peça. Você tem que abrir a boca e profetizar, falar. A gente só tem aquilo que a gente fala. Eu tenho ensinado. Já era para você estar prosperando muito, se você me ouvisse. Você tem que falar. Você tem que declarar diante de Deus aquilo que você quer. Amém, querido? E Ele, como Pai, vai te atender. Porque você é um filho, uma filha muito amado de um Pai muito amoroso. Aleluia. Então, o que você quer que eu faça? Ele perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e fez o que todo mundo deveria fazer depois de conhecer Cristo e receber dele um milagre. Seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Aleluia. Então, esse cego é um exemplo bíblico tremendo. Jesus foi enrolado em trapos para que você não viva na miséria. Ele quer que você lance fora os trapos, a capa da sua necessidade, e creia que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, que Ele é teu Pai, que Ele cuida de ti, que Ele é teu provedor. Amém, querido? Eu creio que o ano de 2023 será um ano de muita provisão de Deus para nós. Só quem crê, diga: eu também creio, apóstolo. Aleluia. Muito bem. Então, Jesus tomou sobre si a nossa pobreza e a nossa miséria. Ele se fez pobre e miserável no nosso lugar. Ele se fez pobre e miserável no nosso lugar. 2 Coríntios 8:9, já ensinei aqui. 2 Coríntios 8:9. Guarda esse texto no teu coração, porque Jesus quer que você seja rico. Jesus quer que você prospere. Jesus não quer que você seja miserável, pobre, morando na favela, sendo ameaçado por traficante. Jesus não quer isso. E você tem que dar um basta. Você tem que crer nisso, mas também tem que fazer a sua parte, estudar, se lançar para um novo tempo, se preparar para aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Porque o ímpio se prepara os filhos deles para tomar posse dos melhores lugares. E nós ficamos aqui chupando o dedo. Nós não, porque eu não. Mas se você está comigo, chegou a hora de conquistar os melhores lugares, irmão. Olha esse texto. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza
vocês se tornassem ricos. Amém, querido? Toma posse, meu filho. É assim que você reage? Toma posse, irmão. Jesus quer mudança para a sua vida. Pastor, todos vão morar em condomínio fechado? Não, porque nem todos creem. Todos vão ser ricos? Não, porque nem todos creem. Porque nem todos tomam posse, não entendem o que Jesus Cristo fez. Mas se você crer, é só questão de tempo, você vai começar a conquistar. Toma posse daquilo que é seu por herança. Sai do fundo dessa rede, sai do fundo dessa cama, sai dessa depressão. Não adianta nada chorar o leite derramado. Amém, querido? Se desvencilhe de pessoas tóxicas, que só te levam para trás, que só te sugam. Está na hora de você se aliar a gente que é melhor. Porque gente melhor leva a gente para um patamar melhor. Amém, querido? Em nome de Jesus. Eu declaro, em 2023 vai ser um ano de muita provisão de Deus para nós, em nome de Jesus. De muita conquista, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Segundo, querido, trapos também serviam para aparar a impureza da mulher. Olhe para mim, isso aqui é muito sério. Trapos também serviam para aparar a impureza da mulher. Eram usados antigamente paninhos dobrados para aparar a menstruação das mulheres. Antigamente não existia absorvente, principalmente no tempo aqui bíblico. Eram paninhos que eram dobrados, não é? Então, mas nos tempos bíblicos também, a menstruação era tida como impureza espiritual. Impureza espiritual. E por causa disso, o pecado é comparado à menstruação da mulher. Isaías 64:6. Isaías 64:6 diz o seguinte: somos como um impuro, todos nós. Impuro é aquele um homem que tocava numa mulher menstruada, se tornava impuro também. Então, falando disso, olha só, o texto diz o seguinte, Isaías 64:6: somos como um impuro, todos nós. Era a nação de Israel que estava vivendo um tempo de pecado, distante de Deus, adorando outros deuses, esqueceram Jeová. Então o profeta Isaías está profetizando para o povo. Ele está dizendo: somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça, até aquilo que eles faziam de bom, que parecia que era de bom, atos de justiça, são como trapo imundo, são como trapo de imundícia. Então preste atenção, pecador, o ímpio, até a atitude que parece boa, diante de Deus não passa de trapo de imundícia. Então ele diz: murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Então eram como trapos. Então preste atenção, Jesus foi envolto em trapos. Sabe para quê? Para purificar nossas imundícias, para nos purificar de nossos pecados, para nos limpar. Ele se fez imundo para que nós nos tornássemos puros. Aleluia. Eu não sei você, mas eu sou muito grato a Ele por isso, porque eu sei a vida que eu tinha, e ainda não acabou aquilo que Deus está fazendo na minha vida, no meu ministério. Ele me tirou do lixo, do monturo, e me colocou assentado no meio dos príncipes do seu povo. Essa é promessa para nós. Ele já te limpou. Eu quero te dizer, é mentira de Satanás
Você está limpo pelo sangue do Cordeiro. Ele se fez pobre e miserável para que você não vivesse assim. E Ele se fez imundo. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Talvez você não entenda, mas eu vou tentar te explicar simples o que aconteceu ali na cruz. Naquela hora que Jesus estava na cruz, veio sobre Ele as nossas dores, enfermidade, doença, câncer, mal, pecado, o roubo, o adultério, o homossexualismo, o lesbianismo, a mentira. Tudo que existe de pecado estava indo sobre Ele. Foi sobre Ele. Como o salário do pecado é a morte, Ele teve que morrer para poder pagar o preço dos nossos pecados. Quem está entendendo aqui? Então, quando Ele estava na cruz, era como um imã chupando toda essa maldade, toda essa ruindade, tudo que havia de pecado, de mal, veio sobre Ele. Por isso que Ele gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Na cruz do Calvário. Porque naquela hora, como o pecado faz separação entre nós e Deus, Ele foi separado do Pai. Ele foi separado do Pai. E o que Ele disse é muito importante para você crer e viver uma vida como vencedor nessa terra. Ele disse: Pai, por que me desamparastes? O Pai abandonou, desamparou o próprio Filho por amor de mim e de você. Creia nisso. Nós somos um filho, uma filha muito amado de um Pai muito amoroso. Não vale a pena viver na imundícia quando isso já não é mais para nós, quando Ele já pagou um alto preço. Amém, querido? Aleluia. Terceiro, trapos significam a insignificância do tempo da vida humana também, porque eram panos. E pano, ele, ao longo do tempo, ele se destrói, ele se corrói, ele apodrece, se acaba, vai corroendo. A gente compra uma camisa, daqui a pouco começa a puir, né? Começa a ficar puidinha, às vezes rasga. Hoje em dia não, hoje em dia ninguém liga mais para isso, tem calça rasgada aí. Outro dia chegou um irmão perto de mim, eu digo: meu filho, o negócio está russo, hein? A calça desse jeito aí. Ele disse: não, apóstolo, é assim mesmo. Eu digo: tu pagou por isso, filho? Paguei. Então, pano se destrói ao longo do tempo. Estou brincando, claro, eu sei que é moda. Vai lá, vai fundo, vai pagando para essas calças rasgadas aí. Não tem problema não. E é caro. Eu acho que dá mais trabalho para rasgar do que para costurar. Porque é caro o negócio. Aí, muito bem, então pano se destrói. Pano apodrece. Então, assim é a nossa vida. Você sabia disso ou não? Olha o que o Salmo 103, 14 e 16 diz. Diz o seguinte, Salmo 103, 14 e 16: pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Então, o que Jesus fez? Jesus tomou a nossa vida finita. Olha só, a nossa vida que estava se perecendo, que estava se acabando, Ele tomou. Amém? Então, essa nossa vida finita, sem importância, uma vida sem importância. E Ele nos deu vida, e vida em abundância. Nós somos importantes para Ele agora. E outra coisa, querido, a vida que era finita, por causa dele se tornou infinita. Agora nós somos eternos. Aleluia! Crente não morre, crente descansa, esperando a ressurreição. Aleluia! Ó glória! A morte não é mais nossa inimiga, a morte é nossa amiga.
por causa que ele tomou o nosso lugar, tomou a nossa miséria, porque ele se envolveu naqueles trapos. Que coisa linda. Quando Deus falava ontem de madrugada e hoje pela manhã com respeito a esse texto, eu só louvei e agradeci a Ele por tão grande salvação, por aquilo que Ele fez. Por último, quarto, Ele trocou a sua glória pelos nossos trapos. Ele trocou a glória dele pelos nossos trapos. Quando Jesus tomou a forma humana, Ele se tornou semelhante a nós, porém sem pecado, mas tomou sobre si os nossos pecados. A única diferença de Jesus para nós é que Ele não tinha pecado, mas Ele era tão humano quanto nós. Ele chorou, Ele sentiu fome, sede, frio. Ele foi tão humano quanto nós, sem nunca deixar de ser Deus. Então, Ele tomou essa forma humana, Ele se fez semelhante a nós, mas sem pecado. Porém, o que Ele fez? Ele tomou sobre si os nossos pecados, aquilo que nos separava de uma vida completa em Deus, foi resgatado por Jesus Cristo. Agora nós estamos completos em Deus, e você tem que crer nisso. Então a vida de Jesus, nascimento, vida, morte, é muito importante para a nossa fé. Você deve querer que Ele tomou o seu lugar, porque senão não tinha nexo. E por causa disso, agora você pode viver uma vida mais que vitoriosa nele, porque é com Ele que nós vivemos uma vida mais que vitoriosa. Sua vida vai mudar de verdade quando você crê nessas coisas simples. Sua vida vai ser transformada quando você crê nisso, simplesmente crê pela fé. Acabou. E vou viver para Cristo, vou viver por Ele, para Ele, e vou viver a vida dele, e eu vou reinar em vida. Seu testemunho vai mudar. O teu testemunho de vida vai dizer para todas as pessoas que existe um Deus que realmente faz milagre, que tomou. Oh, aleluia! O Salmo 30, 11, 12 diz o seguinte: olha só, leia comigo. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Isaías, pode saudar, pode. Isaías 61, versículo 3, diz assim: e dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Preste atenção, o que Ele está dizendo? E dá a todos os que choram em Sião, na terra da promessa, que é Cristo para nós. A terra da promessa é Cristo. Se você não entendeu, você já saiu do Egito, já andou pelo deserto. Se você se batizou, você passou pelo Mar Vermelho e já entrou em Canaã. Você já está em Cristo, que é a nossa terra prometida. Em Cristo nós temos abundância. Então preste atenção. E a dar a todos que em Sião, que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas. Por quê? Porque quando as pessoas pranteavam, quando eles sentiam dor, quando eles pranteavam, choravam, estavam agoniados, eles pegavam as cinzas e jogavam na cabeça, declarando: eu estou agoniado, eu estou com o espírito deprimido, eu estou mal. Mas esse texto está dizendo que aqueles que choram, aqueles que estão agoniados, já receberam em vez de cinza uma bela coroa na cabeça. Aleluia! Óleo de alegria ao invés de pranto.
e um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Se você estiver deprimido, mas pode sair do seu lugar aqui que eu vou orar por você. Hoje Deus vai te curar. Se você não consegue dormir direito, anda deprimido, com tristeza que não sabe de onde é, eu vou te dizer, talvez, eu não quero botar peso em você não, mas seja uma falta de fé, talvez seja uma falta de se envolver mais com Cristo. Porque se você se envolver mais com Cristo, Ele vai te curar de tudo isso. Você não vai ter tempo para estar deprimido, pensando no que te fizeram de mal, de ruim. Não, de forma alguma. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O mundo dá voltas. E você tem que estar preparado para ser canal de bênção na vida das pessoas. Aquela e tudo que possa ter acontecido da tua vida, que você pensa que é ruim, que é mal, talvez esteja te mandando para a manjedoura. Presta atenção. Aquilo que parecia que era ruim para Jesus, não tinha lugar no hotel, só tinha lugar junto com os animais, com o coxo. Estava levando Jesus para o princípio da sua vida ministerial. Estava levando Jesus para o seu propósito. Aquilo que parece que é ruim para você, que está te levando para a manjedoura, é porque Ele quer que você nasça de novo, para ser uma nova criatura nele. Talvez o aperto que você teve, que te levou para o coxo, para a manjedoura, é porque Deus está cumprindo um propósito na sua vida. E Ele quer realizar esse propósito. Ele quer fazer mais. Ele quer fazer mais. Mas você tem que crer. Sábado que vem o mundo vai comer e beber, comprar presente, trocar presentes uns com os outros. Se tornou uma data comercial. Jesus nunca nasceu dia 25 de dezembro. Por isso que aqui a gente não dá ênfase para o Natal. Você pode ficar em casa, pode reunir um bom tempo para você falar de Jesus. Eu até agradecer por Ele ter nascido, porque Ele nasceu. Mas te garanto que não foi dia 25 de dezembro. Talvez tenha sido lá por abril. Essa época lá em Jerusalém, lá em Israel, é muito frio. É impossível. O pastor está pastando com suas ovelhas, é impossível. Mas se tornou uma data comercial. Mas o que interessa? O que interessa é que Ele nasceu. O que interessa é que Ele viveu. O que interessa é que Ele morreu. O que interessa é que Ele nos deu vida. O que interessa é que Ele nos salvou. O que interessa é que agora nós somos livres. O que interessa é que nós temos motivo sim para adorá-lo. O que interessa é que a vida dele, a nossa vida, o que interessa é que Ele tomou sobre si a nossa miséria e nos deu vida. Preste atenção. Você sabe por quê? Que Jesus nasceu em um estábulo, em uma manjedoura?